Uma imagem sem igual, que inspira décadas de pesquisa e debate. O Sudário de Turim é um pedaço da história e um enigma constante para a ciência. O Sudário de Turim é um pano mortuário que contém o que muitos acreditam ser a imagem real de Jesus após a crucificação. Debatido há anos, o sudário voltou às manchetes em grande estilo. Nas fibras antigas do Sudário de Turim, cientistas descobriram algo surpreendente: DNA. Ao analisá-lo, a equipe de pesquisa ficou completamente sem palavras. Para milhões de fiéis em todo o mundo, o sudário é o pano mortuário de Jesus Cristo, o único vestígio físico da ressurreição, um testemunho silencioso, um quinto evangelho escrito não com tinta, mas com sangue. Antes de prosseguirmos, pedimos gentilmente o seu apoio. Um like e uma inscrição são as melhores maneiras de demonstrar sua gratidão, e nós realmente valorizamos isso. Para os céticos, no entanto, o sudário conta uma história bem diferente. Consideram-na a falsificação medieval mais sofisticada e convincente já criada. Alguns afirmam que Leonardo da Vinci pode tê-la feito. Outros argumentam que foi obra de um mestre desconhecido, deliberadamente concebida para enganar peregrinos ávidos por milagres. Há mais de Language Not Registered for Generation anos, o debate persiste. Fé de um lado, razão do outro, e nenhum dos lados jamais cedeu. Mas, no século XXI, a era da filosofia pura e da especulação chegou ao fim. A ciência entrou em cena, fria, precisa e intransigente. Genética, física de altas energias, espectroscópia, ciência forense. A tecnologia tornou possível o que antes era inimaginável. Os pesquisadores deixaram de ver o sudário como um ícone sagrado. Eles o examinaram como uma cena de crime, como evidência em um caso não resolvido, como um disco rígido biológico que registra silenciosamente Language Not Registered for Generation anos de história. Extraíram e sequenciaram o DNA presente nas fibras. Escanearam cada fio com raios X. Eles decompuseram as manchas de sangue em moléculas, átomos e assinaturas elementares. Esperavam respostas simples, vestígios de um único indivíduo ou talvez resquícios de pigmento deixados por um artista medieval. Mas o que encontraram estava longe de ser simples. Os analistas genéticos da Universidade de Pádua e os físicos que trabalhavam nos laboratórios selados da ENA descobriram resultados que abalaram até mesmo os cientistas mais experientes. Os dados não apenas questionaram as teorias existentes, como as destruíram completamente. Tanto as explicações céticas quanto as interpretações religiosas tradicionais ruíram diante do peso dos resultados. O sudário deixou de ser apenas um tecido, tornou-se um mapa. Um mapa que traça uma jornada iniciada a Language Not Registered for Generation anos. Um registro de sofrimento tão preciso que não pode ser reproduzido. E a prova de uma intensa explosão de energia, cuja natureza a física moderna ainda não consegue explicar. Isso marca o início da mais extensa investigação forense já realizada. Seguiremos rastros invisíveis a olho nu. Grãos de pólen microscópicos, resíduos moleculares, impressões digitais biológicas e, passo a passo, descobriremos de quem era o sangue que realmente impregnou esses fios. E por que parece gritar uma tortura expressa não em palavras, mas na linguagem da bioquímica. Examinaremos a física por trás da própria imagem. Uma imagem que funciona como um negativo fotográfico, um holograma e um raio-x, tudo ao mesmo tempo. Também responderemos a uma pergunta que chocou o mundo científico. Por que a análise de DNA obrigou os pesquisadores a admitir que esse artefato não poderia ter sido criado na Europa e que testemunha eventos que alteraram a história da humanidade? Para realmente compreender o impacto das descobertas genéticas modernas, devemos retornar ao início da pesquisa científica sobre o sudário, a sindologia moderna, ao momento em que a humanidade viu pela primeira vez o rosto oculto nas sombras do linho. Esse momento chegou em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, em Turim. Um advogado, vereador e fotógrafo amador apaixonado chamado Sacondopia recebeu uma rara permissão do rei Alberto I para fotografar a relíquia durante sua exposição pública em homenagem ao casamento do príncipe. Naquela época, a fotografia estava longe de ser simples. Era lenta, técnica e exigente. Pierre carregou uma câmera do tamanho de uma mala até um andaime alto dentro da catedral.
Ele dependia de potentes flashes e lâmpadas de magnésio para iluminar o interior escuro. Expôs 2 grandes placas de vidro, cada uma medindo Language Not Registered for Generation por Language Not Registered for Generation centímetros. Tarde da noite, sozinho em seu quarto escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lanterna vermelha, Pia mergulhou uma das placas em um banho de produtos químicos de revelação. E então aconteceu. Quando a imagem começou a surgir no vidro, Pierre quase deixou cair o negativo valiosíssimo, em choque. O que ele viu parecia irreal, quase sobrenatural. No negativo fotográfico, onde a luz deveria escurecer e a escuridão deveria clarear, não apareceu uma mancha tênue e borrada como a visível no próprio tecido, mas uma imagem positiva nítida, de alto contraste e detalhes surpreendentes. Um rosto profundo, olhos fechados, nariz quebrado, bigode e barba bifurcada, hematoma na bochecha direita. Pela primeira vez, a figura escondida no linho deixou de ser uma sombra. Era um homem. O rosto ostentava uma expressão majestosa, calma e imponente. No entanto, pertencia a um homem que acabara de suportar um sofrimento físico inimaginável. O impacto foi avassalador. Não foi apenas uma surpresa. Foi uma revolução na forma como as pessoas entendiam o sudário. Um desenho comum, seja feito com tinta, carvão ou mesmo sangue, comporta-se de forma previsível quando transformado em negativo fotográfico. As áreas claras escurecem. As áreas escuras clareiam. O resultado é distorcido, artificial. O rosto se transforma em uma imagem plana, semelhante a uma máscara. Mas o sudário era diferente. Quando fotografado em negativo, parecia uma verdadeira fotografia em preto e branco de uma pessoa viva. Esse simples fato mudou tudo. E até hoje permanece impossível descartá-lo, por mais cético ou determinado que alguém seja em refutá-lo. O que vemos no tecido a olho nu não é uma imagem normal, é um negativo. E isso levanta uma questão impossível. Quem na Idade Média, nos séculos 10 ou 11, entendia os princípios da fotografia? Quem sabia que a luz podia ser invertida para criar uma imagem oculta? A resposta é simples. Ninguém. Quem seria capaz de criar deliberadamente uma imagem negativa perfeita, sem qualquer forma de pré-visualizar ou verificar o resultado? A fotografia não existiria por mais Language Not Registered for Generation anos. O olho e o cérebro humanos não são biologicamente capazes de perceber o mundo em negativo, muito menos de reproduzi-lo com gradações tão precisas de luz e sombra. Este foi o primeiro verdadeiro mistério, a primeira fissura na aparentemente sólida muralha do ceticismo. O sudário não se comportava como uma pintura. Comportou-se como uma placa fotográfica, capturando um único momento no tempo. Ao longo dos anos, o tecido foi examinado com raios-x, luz ultravioleta, imagens infravermelhas e escaneamento a laser. No entanto, o maior segredo nunca esteve na imagem em si. Estava na sujeira, na poeira, nas partículas microscópicas presas entre as fibras do linho durante Language Not Registered for Generation anos de movimentação, manuseio e exposição. Em Language Not Registered for Generation, uma equipe de geneticistas e biólogos liderada pelo professor Gianni Barcacci, da Universidade de Pádua, obteve acesso sem precedentes à relíquia. Sua missão era tão ousada quanto perturbadora: localizar e analisar o DNA. Eles não estavam procurando o DNA de Deus. A ciência não sabe qual seria a aparência de um vestígio desse tipo. Não existe uma amostra de referência, nenhum padrão para comparação. Os pesquisadores não estavam tentando identificar um único indivíduo. Eles queriam reconstruir a história do próprio tecido, onde ele estivera, quem o tocara e cujas mãos o manusearem ao longo dos séculos. Para isso, utilizaram dispositivos de microaspiração estéreis especialmente projetados, equipados com filtros ultrafinos. Essas ferramentas coletavam delicadamente partículas microscópicas de poeira, pólen e material orgânico, não apenas da superfície do tecido, mas também dos espaços profundos entre os fios da trama e da urdidura, onde vestígios antigos podem permanecer selados por milênios. Eles também analisaram partículas coletadas durante a restauração de Language Not Registered for Generation, que haviam sido cuidadosamente preservadas em um arquivo. Este trabalho levou a ciência ao limite do que ela podia tentar com segurança. Até mesmo a menor contaminação moderna. Um espirro, uma respiração, uma única lasca de pele de um padre,
conservador ou técnico, poderia apagar sinais antigos e substituí-los por ruído genético moderno. As amostras foram transportadas para um laboratório com tecnologia de ponta, onde o sequenciamento começou usando a tecnologia de sequenciamento de nova geração, NGS. Os cientistas concentraram-se no DNA mitocondrial de plantas e humanos, e por uma razão crucial. Ao contrário do DNA nuclear, o DNA mitocondrial existe em centenas de cópias por célula, é transmitido exclusivamente pela linhagem materna e sobrevive por muito mais tempo em material antigo. Ele serve como um marcador poderoso e confiável de origem geográfica e migração humana. Durante semanas, os computadores funcionaram sem parar, decodificando milhões de sequências de nucleotídeos e comparando-as com bancos de dados genômicos globais que representam populações de todo o mundo. Quando os diagramas finais apareceram na tela, mapas de grupos genéticos, HLO e linhagens ancestrais, os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo que desafiava qualquer explicação simples ou falsificação. Este não era o perfil genético de uma única pessoa, era um retrato genético da própria humanidade. As descobertas foram publicadas na prestigiada revista Nature Scientific Reports e a reação foi explosiva. Os resultados causaram um grande impacto na comunidade científica. Os cientistas esperavam encontrar uma assinatura genética dominante clara. Se o sudário fosse uma falsificação medieval criada na França, como os céticos argumentam há muito tempo, então o DNA europeu, especificamente francês ou italiano, deveria ter dominado os resultados de forma esmagadora. Se, por outro lado, fosse uma relíquia autêntica de Jerusalém que nunca tivesse saído da região, então os traços genéticos deveriam apontar quase exclusivamente para o Oriente Médio. Não foi isso que eles viram. O que apareceu em vez disso foi o caos. O mundo inteiro escrito em um único pedaço de pano. O sudário revelou impressões digitais genéticas de pessoas de vastas regiões da Eurásia e da África. Vamos examinar o que eles descobriram. Primeiro, o Oriente Médio. Os cientistas identificaram grupos haploides comumente associados aos Druze, uma comunidade etno-religiosa unida e historicamente isolada que vive nas regiões montanhosas de Israel, Jordânia, Líbano e Síria. O DNA dos Druze é considerado extremamente antigo e notavelmente estável, tendo sofrido poucas alterações ao longo de milhares de anos devido a séculos de isolamento. Isso faz dele um poderoso marcador de origem geográfica e fornece fortes evidências de uma conexão com o Oriente Médio. Em segundo lugar, os haplogrupos da Europa Ocidental, como U Language Not Registered for Generation B e H, Language Not Registered for Generation AAH, Language Not Registered for Generation, apareceram exatamente como esperado. Desde o século XV, o sudário tem sido mantido na Europa, primeiro em Chambéry, depois em Turim. Foi manuseado pelas freiras da Ordem de Santa Clara, que o repararam, e por membros da Casa de Santa Clara. O sudário desafia qualquer explicação. Não é uma pintura. É uma impressão holográfica de um ser humano real, um registro forense, uma testemunha de um momento que mudou a história. Devolvido ao seu cofre, o sudário permanece em silêncio. Mas os dados falam.